convido ao palco para fazer a mediação desta mesa o professor Vinícius Diniz Monteiro de Barros. Neste momento, daremos início à palestra da aula inaugural do curso de Direito da PUC Minas Lourdes, que será ministrada pela excelentíssima senhora ministra do Tribunal Superior Eleitoral, professora doutora Edilene Lobo, pelo excelentíssimo senhor desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, professor Nelson Messias, e pelo excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado, senhor Durval Ângelo. Passo a palavra ao professor Vinícius. Professor, fique à vontade e desejamos a todos um excelente evento. Muito obrigado, minha querida. Eu quero inicialmente abraçar fraternalmente nossa estimada professora Luciana Costa, que é a grande responsável pela realização de eventos dessa magnitude aqui na estimada PUC Lourdes. Quero abraçar também, da mesma forma fraterna, o estimado professor André Cordeiro Leal, que secunda a nossa professora Luciana Costa nos trabalhos brilhantes da PUC Lourdes. E, ao cumprimentar a ambos, eu quero deixar o meu abraço aos estimados professores aqui presentes e professoras que vejo, professora Renata, professora Janote, professor Bruno, enfim, e com isso deixar o meu abraço, professora Judite, né, correndo o risco aqui de esquecer algum nome, né, presidente Nelson, mas agradecer mais uma vez pela generosidade da confiança de estar na função de mediador dessa banca ultra selecionada para a realização da nossa aula magna deste semestre. Quero cumprimentar também a professora Patrícia Henriques, que foi professora desta casa e hoje leciona na prestigiada Faculdade de Direito Milton Campos. Seja bem-vinda de volta, professora Patrícia Henriques. E deixar, obviamente, o meu abraço mais carinhoso para as alunas e alunos da PUC Lourdes. Vejo aqui muitos rostos conhecidos, para mim conhecidos, que estão agora tendo um pouco de descanso em relação ao direito penal e ao processo penal, ministra, e agora vão aprender direito digital com Vossa Excelência e os nossos demais convidados. Eu vou pedir licença para ler rapidamente o resumo do currículo colossal dos nossos convidados, e eu principio pela presença da estimada ministra do Tribunal Superior Eleitoral, professora doutora Edilene Lobo. A professora Edilene Lobo é doutora em Direito Processual Civil nesta casa, é filha da PUC, para o nosso orgulho. É mestra em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Minas Gerais. É especialista em processo penal pela Universidade Castilla-La Mancha. Fez estágio pós-doutoral na Universidade de Sevilha e na Faculdade de Direito de Vitória. É professora do corpo permanente do Programa de Pós-Graduação em Proteção dos Direitos Fundamentais da Universidade de Itaúna. É de professora também de Direito Eleitoral e na pós-graduação da PUC Minas, do IEC PUC Minas. E é professora convidada da Universidade Sorbonne Nouvelle Paris III, de 2022 a 2023. Advogada prestigiadíssima, ministra do Tribunal Superior Eleitoral, um exemplo para todos nós, seja na área acadêmica, seja na área profissional do direito, na ocupação de cargos públicos. Tem a minha admiração, ministra, se me permite uma inconfidência, porque quando eu estava entrando no mestrado da querida PUC Minas, assistindo às aulas do nosso extraordinário professor Rosemiro Pereira Leal, e tínhamos todo aquele temor reverencial, professora Luciana, pelo nosso estimado professor Rosemiro, professora Edilene Lobo já deflagrava as maiores discussões dentro da sala de mestrado e de doutorado, e desde então, de 2009, nós temos a oportunidade de aprender com essa que eu tenho orgulho e a honra de chamar de uma querida amiga. Muito bem-vinda de volta à sua casa, professora Edilene Lobo. Peço licença também para já adiantar o currículo dos nossos demais palestrantes. Aqui ao meu lado direito, o presidente Nelson Messias, desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
exerceu a presidência daquela corte no biênio 2018-2020, é desembargador do Tribunal de Justiça desde 26 de abril de 2010, atualmente compondo a segunda Câmara Criminal. Posso testemunhar, autor de decisões completamente fora da curva na área do direito penal em proteção aos direitos e garantias fundamentais. É casado com Heloísa Silveira Fernandes de Moraes e tem 2 filhos, Bruno Fernandes Moraes e Tiago Fernandes Moraes. Possui formação superior em Direito e em Pedagogia. Mestrando e doutorando na Universidade Autônoma de Lisboa. Foi professor de Processo Penal da Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce, FADVALE. Professor convidado de Direito Penal e Processo Penal do curso de pós-graduação da Faculdade de Direito também do Vale do Rio Doce, FADVALE. E professor de Direito Penal e Processo Penal do curso de formação inicial de juízes substitutos da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes. Além de professor de pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal no curso da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro e da EGEF, Programa de Capacitação Permanente em Poder Judiciário. Além do curso A Súmula Vinculante na Experiência Americana e Brasileira, ministrado por professores da Universidade da Flórida, Levin College of Law. Foi presidente da Associação dos Magistrados Mineiros, de 2007 a 2009, secretário-geral da Associação dos Magistrados Brasileiros, 2011 a 2013, vice-presidente legislativo da Associação dos Magistrados Brasileiros, vice-presidente de Planejamento Estratégico, Previdência e Assuntos Jurídicos da AMB e assessor da presidência da Associação dos Magistrados Brasileiros. Membro da Academia Internacional de Jurisprudência e Direito Comparado, diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura, atualmente, portanto, no triênio 2023 a 2025. E por último, e certamente não menos importante, vou ler aqui também um resumo do currículo do presidente Durval Ângelo, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, atualmente. Possui graduação em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, então também é um filho da PUC, que retorna à nossa casa, e somos muito felizes com isso. Possui graduação em Filosofia no Seminário Arquidiocesano de Santo Antônio e graduação em Teologia no Seminário Arquidiocesano também de Santo Antônio. Foi deputado estadual em Minas Gerais por diversos mandatos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Presidiu a Comissão de Direitos Humanos por 12 anos, onde travou batalhas ciclópicas, né, presidente? Líder de governo e professor licenciado dos seguintes órgãos: Secretaria de Estado de Educação, Secretaria Municipal de Educação de Contagem, Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte. Em 1º de agosto, foi nomeado conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e, a partir de fevereiro de 2019, assumiu a ouvidoria do TCE de Minas, biênio 2019-2020. Em 2021, assume o cargo de conselheiro corregedor do Tribunal de Contas e agora, no início do ano, assumiu o cargo de presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Bom, um pouco sem ar, né, presidente Nelson? E olha que é o resumo dos currículos, né? Eu quero dizer também, por último, que há 2 dias, no dia 21 de abril, a nossa estimada ministra Edilene Lobo cumpriu mais uma primavera, né? E eu gostaria que a senhora sentisse, ministra, como ex-aluna da PUC Minas e voltando à sua casa, todo o nosso afeto, nosso desejo de saúde, vida longa, muita paz e muito sucesso. Sucesso a senhora já é, não precisa de mais desejos, mas saúde e paz. Então, senhoras e senhores, queridos e queridas professores e professoras, queridas alunos, queridos alunos, hoje eu vim para ouvir, então com muito orgulho passo a palavra à nossa ministra, professora Edilene Lobo. Fica à vontade, ministra. Viu que eu não preciso nem de microfone. Mania de professora. Eu, então, fazendo o primeiro ano de grupo, na verdade, eu morava em Taiobeiras, e quem me conhece sabe o orgulho que eu tenho daquela minha terra. E eu um dia cheguei em casa muito triste,
porque os meus colegas tinham a festinha de aniversário no grupo. Eu então reclamei. Meu pai, que era um homem iletrado, mas de uma sabedoria incrível, ele me disse assim: não reclame. E eu não tinha festinha no grupo, porque todo dia do meu aniversário era feriado. E ele disse: não reclame, porque o Brasil inteiro está em festa por sua conta. Então eu lembro do meu pai nas palavras do professor Vinícius e aproveito para dizer que, de fato, eu sou uma privilegiada porque eu posso receber de presente de aniversário estar aqui com vocês. E eu começo aproveitando para cumprimentar todas as pessoas participantes desta aula, que a rigor, quem a dará não serei eu, senão o desembargador Nelson Messias e o conselheiro Durval Ângelo, eles são os professores de verdade. Mas eu preciso distinguir aqui, para minha alegria, para minha emoção, o professor João Batista. João Batista Cândido, meu querido professor na Universidade de Itaúna, a escola que me deu uma chance na vida. E quando eu pude ingressar naquela universidade, onde eu fiz o curso de Direito, a graduação em Direito, eu percebi que ali eu teria uma chance de mudar de vida. E eu sou da geração sem cotas, porque no meu tempo não havia programas sociais de enfrentamento à desigualdade como este de democratização do acesso à universidade. Então, para eu chegar em Itaúna foi uma luta incrível. E eu precisei contar com homens tão generosos como este. E eu preciso distingui-lo, porque ele me faz lembrar de um outro, o meu pai, que é o Faisal Davi Freire Schecker, depois de Sebastião Lobo, lá de Itaiobeiras. Eu sou imensamente grata à Universidade de Itaúna. Eu sou imensamente grata aos meus professores e professoras, aos meus colegas, e faço a distinção na pessoa da Maria do Rosário Bragança Costa, aqui presente, quem, por exemplo, me oferecia a oportunidade de ficar na sala de aula com a oferta, por exemplo, de lanches, que eu sei que ela fingia que ia comer para não me ofender, reconhecendo que eu não tinha dinheiro. Rosário diz para mim dessas pessoas que eu vejo na cara de cada uma, aqui de cada uma, essas pessoas que nos dão a certeza de que o mundo pode e deve ser um lugar melhor. E que caibam todas as pessoas, principalmente aquelas mais vulneráveis, aquelas mais pobres, e eu estou falando no Brasil das meninas e mulheres negras. E eu olho para trás, vejo em Itaiobeiras, como eu vejo em Belo Horizonte, como eu vejo em Betim, Contagem, como eu vejo em Presidente Olegário, em São Gotardo, como eu vejo em Patos de Minas. Em todos esses lugares eu vejo a cara da maioria do povo brasileiro, que sempre esteve embaixo e atrás e agora precisa de estar em cima e na frente. Eu vou abordar essa temática, inteligência artificial, e já vou lhes adiantando para nós não termos surpresa e podermos fazer um debate bacana, que eu me coloco ao lado daqueles e daquelas que reconhecem se tratar de importantes construções da inteligência humana, mas a minha leitura é crítica, é extremamente crítica, como eu aprendi a fazer aqui, na PUC Minas, por exemplo, com o professor André, que, ainda que não quisesse, me ensinou muito. Aliás, nesta escola, na PUC Minas, eu pude não só cursar o meu doutorado, como exercer aquilo que eu sempre desejei fazer na minha vida, desde que eu era uma menina lá em Itaiobeiras, que era estar na sala de aula, por onde eu acho que passa a salvação do mundo. E daqui a pouco quero falar um pouco disso também, principalmente no direito, que, como me ensinou meu professor João Batista, não pode ser um apanhado de códigos, de leis, de letras, de parágrafos, de incisos, de artigos. Não pode ser um instrumento de opressão, não pode ser um instrumento de exclusão. Precisa, de fato, com pessoas como vocês, com a moçada, com a rapaziada, naquela que eu acredito, que com vocês, por vocês, seja exatamente a possibilidade de dar o salto e fazer a transformação. Por isso que nós vamos falar aqui de justiça,
para além da ideia dos prédios e dos agentes públicos que ocupam a magistratura. Justiça como implementação de direitos fundamentais. Justiça como um lugar em que quem sempre esteve embaixo e atrás possa estar em cima e na frente. Possa ser acolhido, possa ser ouvido, possa ser compreendido e possa se sentir o que deve de fato ser no Estado democrático de direito, pessoa de direitos. É um pouco sobre isso que eu quero falar, muito modestamente, quero lhes dizer. E o que eu não consegui dizer aqui, eu escrevi nesse pequeno livro, que eu devoto a vocês, entrego a vocês, que eu pude escrever com uma minha aluna lá de Itaúna, sobre direitos fundamentais e inteligência artificial. É nessa ordem que eu exploro essa temática. Vou deixar o livro aqui para devolver à PUC um pouco que ela me deu, e eu espero que vocês possam, se desejarem, examinarem um pouco mais sobre o que eu exploro nessa temática. E já trago aqui, talvez, o ponto mais novidadoso desse livro, é o ponto que eu tenho me dedicado desde o meu pós-doutorado, que é o tema discriminação algorítmica. Aqui eu trabalho com o racismo algorítmico, com o machismo algorítmico, a misoginia, e com a aporofobia algorítmica, a fobia das pessoas pobres. E falar disso nesse país que, dentre os 10 mais ricos do mundo, também está dentre os 10 mais desiguais, nós estamos falando não de um palavrório, mas da realidade de muitas pessoas. Nós estamos falando ainda de muitas pessoas à margem, pessoas pobres que sofrem todos os preconceitos. Em geral, sabemos, a maioria, mulheres negras periféricas, chefiando famílias em vulnerabilidade social e, ademais dos preconceitos de gênero e de raça, ainda o de classe, o de origem, com a aporofobia, que no mundo digital exponencializa. Então, talvez nesse livro eu pudesse contar um pouco desses detalhes, que hoje não falarei deles, a não ser muito en passant, mas se desejarem aprofundar um pouco mais, eu acho que esta parte nesse livro pode sim merecer alguma atenção, porque talvez seja o ponto, diria eu, chave dele. Se eu pudesse resumir esse livro e sugerir um ponto central de atenção, eu trabalharia agora, já, para quem se interessar, principalmente aqui, lembrando do TCC, né, professor Vinícius? Eu sugeriria trabalharem com discriminação algorítmica, naturalmente para criticar. Eu não tenho condições de nominar todas as pessoas maravilhosas que eu vejo aqui, as autoridades, os amigos, e as principais autoridades para mim são as pessoas de boa vontade que se dedicam a trabalhar para melhorar a vida das outras pessoas. Eu nomeei meu querido professor, eu nomeei minha amiga de uma vida inteira, eu nomeio as autoridades na mesa, Nelson Messias, um desses grandes, que um dia disse para mim, sua estrada pode ser esburacada, mas será longa. Não desista. Durval Ângelo, que desde sempre pude contar, caminhou ao meu lado, eu ao lado dele, pude ser advogada desse homem. Pude sair lá de Itaúna, graduada em Direito, e advogar imediatamente para essa grande figura que aqui em Minas Gerais pôde debater o tema direitos humanos como algo de altíssima importância para todas as pessoas. Eu poderia nominar todos, todas e esquecer todo mundo, como sempre me ocorre. Por isso que eu não poderia nominar, mas eu quero deixar de Eduardo Galeano, que é uma figura que eu reputo como maravilhosa, do livro Dos Abraços, publicado em 2002. Então, como um presente pequeno que eu devolvo a vocês que me deram e me dão tanto, eu quero essas palavras dele para servir de um buquê, Elias, como se fosse um buquê de flores que eu entrego para cada um. Diz ele assim, ó, dos medos nascem as coragens. Doutor Capanema, querida amiga, doutora Patrícia. Os sonhos anunciam outra realidade possível e os delírios outra razão. Somos o que fazemos que transforma o que somos. Somos o que fazemos que transforma o que somos. A identidade, e para aqueles que estão falando de identitarismo jocosamente,
A identidade não é uma peça de museu quietinha na vitrine, mas sempre a assombrosa síntese das contradições nossas de cada dia. Nessa fé fugitiva, eu creio. Recebo esse buquê e eu então vou aqui ao que me trouxe para tentar, com muita vergonha do desembargador Nelson Messias, do conselheiro Durval Ângelo, falar um pouco desse assunto que nos reúne nessa noite. E eu começo minha fala com as palavras que a professora muito bem anotou da figura, a meu juízo, muito mais um líder político do que religioso. Eu não trabalho com o aspecto religioso dessa liderança, mas eu começo com as palavras do líder político chamado Papa Francisco, nesse tema, exatamente nesse tema. E ele diz, 27 de fevereiro deste ano, já estava adoentado, no Congresso, no Vaticano, sobre inteligência artificial, Francisco disse o que introduz esse nosso diálogo. Ele introduziu o paradoxo que envolve o tema revolução tecnológica, no cerne dela, inteligência artificial generativa, que é sobre o que falarei um pouco mais. Francisco disse, a galáxia digital e a inteligência artificial estão no centro da mudança de época que estamos vivendo. Isso mesmo. Nós não estamos mais assistindo à revolução tecnológica. Nós estamos engolfados, imersos nela. É impossível que nós nos afastemos do tema tecnologia, porque tecnologia é vida. E tecnologia não se pode falar, pensar ou refletir apenas como algo desse tempo, desse quarto de século XXI. Tecnologia é humanidade. E eu vou falar um pouco desse aspecto para dizer que a inteligência artificial, construída com essa pretensão de hipercomplexidade, e tem um projeto político atrás dessa hipercomplexidade, inteligência artificial nada mais é do que ação humana que lança mão da linguagem de máquinas e que nesse tempo de avanço computacional e do grande volume de dados processados pelos algoritmos, que são, na verdade, fórmulas para desempenho de tarefas ou cumprimento de atividades, inteligência artificial, esse conjunto de sistemas, não há, portanto, um objeto que eu possa denominar como tal. Aliás, esse nome nem é novo, vem desde a década de 50 do século passado. Inteligência artificial, a rigor, é produção humana. E que, como tal, tem falhas, tem problemas e merece críticas. Tem também apropriação, inclusive apropriação econômica. Daqui a pouco vamos ver, posso lhes dizer com segurança, que das 10 magníficas empresas de tecnologia do mundo, 7 são sediadas nos Estados Unidos da América do Norte. É para dizer que a inteligência artificial tem dono. É para dizer que ela tem projeto. É para dizer, inclusive, que ela se opera, é concebida a partir daquele modelo, na linguagem daquele povo, longe, portanto, da diversidade brasileira. Nós já sabemos, com estudos muito confiáveis, e eu ouso aqui trazer alguns nesse livro, que a inteligência artificial, a partir das grandes, magníficas empresas de tecnologia do norte global, elas não são amigáveis às mulheres e não são amigáveis às pessoas negras. Quando nós falamos que o Brasil tem 56% de pessoas negras, dos quais 28% é de mulheres, nós já podemos então adiantar que a aplicação à crítica da inteligência artificial no Brasil, a partir da produção dessa origem, ela não serve. Ela não serve. Mas nós vamos ver uma velocidade gigante, especialmente pelo sistema de justiça brasileiro, uma velocidade gigante, um afã quase incontrolável de absorver e aplicar sistemas algorítmicos para, e eu não vejo outra possibilidade a não ser tanto, coadjuvar a função judicial, essa função nobilíssima de fazer justiça social.
Mas eu volto logo, porque eu quero contar para vocês quantos são os projetos de inteligência artificial sendo desenvolvidos no judiciário brasileiro e qual é o mais evidente aplicado desde o ano passado. Mas eu continuo com Francisco. Ele diz que incide em nossa maneira de entender o mundo e também a nós mesmos. A tecnologia está cada vez mais presente nas atividades e decisões humanas e está mudando o nosso modo de pensar e agir. Ninguém mais sai de casa sem um celular e sem antes conferir o trânsito. Vocês não aguentariam estar aqui ouvindo essas palavras sem um celular na mão e, se possível, dando uma cutucadinha de vez em quando. É ou não é? Há bolsas aqui e mãos com mais de um aparelho. Nós não vivemos mais sem esses artefatos. Eles também não estão vivendo mais sem nós. E eu já estou em dúvida quem é que é o dono de quem. As decisões, diz Papa Francisco, mesmo as mais importantes, como as das áreas médicas, econômica ou social, são hoje o resultado da vontade humana, mas também de uma série de contribuições algorítmicas. O ato pessoal chega a ponto de convergência entre a contribuição propriamente humana e o cálculo automático, de modo que é cada vez mais complexo entender seu objeto, prever seus efeitos, e mais que nada para nós no direito, definir responsabilidades, inclusive penais. As desigualdades, Papa Francisco dizendo, se ampliam demasiadamente, sim, porque a revolução tecnológica explodiu, os saberes tecnológicos são cada vez mais hipercomplexos, mas a desigualdade não reduziu. Então, de inteligência aqui parece ter pouco. Parece ter pouco. O conhecimento e a riqueza se acumulam, mas nas mãos de poucos, com sérios riscos para as sociedades democráticas, como bem destacava a professora. Esses perigos não devem esconder o grande potencial, aí sim não adianta nós nos escondermos dessa realidade. Esses perigos não devem esconder o grande potencial que as novas tecnologias oferecem. Estamos diante de um dom de Deus. E aqui você trabalhe com Deus que você compreender que é o que conta uma história para você. Ou seja, um recurso que pode dar frutos para o bem. E ele trouxe o que eu entregaria como o enunciado desse nosso encontro hoje, como o referencial teórico dessa nossa conversa. Ele chamou da algorética. Ou seja, a ética algorítmica, que diz o Papa Francisco, pode ser uma ponte para garantir que os princípios sejam inscritos nas tecnologias digitais, através de um diálogo transdisciplinar eficaz. Além disso, no encontro entre diferentes visões de mundo, os direitos humanos são um importante ponto de convergência para a busca de um terreno comum. Eu vejo, portanto, que esse é o ponto de partida para que nós possamos, aqui no curso de Direito, nessa escola, nessa noite, com essas pessoas tão iluminadas, esse é o ponto de partida para falarmos desse assunto. Particularmente, colegas, quando nós estamos ouvindo falar na inteligência artificial, agora já com um acréscimo. A inteligência artificial, nesses 4 últimos anos, 3 últimos anos mais exatamente, a inteligência artificial generativa. Certamente todas e todos ouviram dizer, já puderam inclusive experimentar facilidades tecnológicas que aplicam a inteligência artificial generativa. Mas nós precisamos compreender bem do que se trata. E a IAGEM, ela tem sido utilizada largamente, quero destacar de novo, particularmente no sistema de justiça, por vezes sem que a sociedade saiba que é utilizada, e no mais das vezes, como uma pesquisa muito recente foi entregue ao CNJ, no mais das vezes as pessoas que usam essas facilidades não as compreendem. Eu estou dizendo, a própria magistratura brasileira que usa tem dificuldade de compreender como é que funciona, e a grande maioria reclama capacitação para o uso.
E a grande maioria usa para um produto que essa facilidade tecnológica não entrega bem, que é a pesquisa jurisprudencial. Já está muito bem pontuado em estudos muito seguros, e aqui nesse livro eu também falo muito pouco dessa temática, mas pontuo, que é a chamada alucinação de máquinas. Quando o sistema algorítmico não consegue entregar o que você pede, requer, ele não está conversando com você. Ele está sendo treinado pelas perguntas e interações feitas por você. Quando ele não consegue encontrar o que você pede, ele inventa. Ele acha um jeito de entregar a pesquisa jurisprudencial, por exemplo, com a decisão que melhor encaixaria naquilo que você demandou para a máquina. É por isso que vocês têm tido notícias de que há decisões judiciais sendo questionadas nos tribunais brasileiros, em que a referência, inclusive, à lei escrita, e eu me lembro do Código Civil, que o meu querido professor por tantas vezes estudou comigo, há um caso recente, inclusive, de uma decisão judicial se referir ao Código Civil brasileiro, porque lançou mão dessa facilidade tecnológica sem conferir, sem auditar. Nesse caso, a máquina escreveu o dispositivo do Código Civil brasileiro que a máquina queria que estivesse escrito. Não era o que verdadeiramente estava na lei. Porque assim deveria ser para encontrar o resultado desejado para resolver aquele problema que lhe foi apresentado. Há também estudos muito interessantes, recentíssimos, em que a mesma pergunta, feita por 3 pessoas diferentes, em 3 máquinas diferentes, encontram respostas diferentes. Porque é evidente que o sistema é treinado também a partir do uso que aquela pessoa que indaga para ela faz. Porque, a rigor, o que nós chamamos de inteligência artificial generativa é o uso desses sistemas algorítmicos que eu acabei de mencionar. Os algoritmos são fórmulas, são instruções em linguagem computacional para encontrar respostas a problemas apresentados. E o aspecto generativo que qualifica esse formato recente é o do uso de modelos de larga linguagem, muito próxima à linguagem humana, com um processamento impressionante de dados. O que torna a inteligência artificial generativa é a capacidade desses sistemas desenvolvidos por pessoas humanas se aproximarem muito da linguagem humana e conseguirem processar volumes impressionantes de dados. Agora, é evidente que não há mágica, porque se esses sistemas algorítmicos eles lançam mão de dados, os dados processados são do passado. Significa dizer que nós não precisamos esperar futuro, assim, tão somente copiando os dados do passado. E o que agrava a preocupação com essa temática aqui é olhar para o passado recente do Brasil de extrema desigualdade, de muita pobreza, de muita discriminação, de muita violência. Então eu fico me perguntando se nós queremos mesmo reproduzir esse passado. O passado, conforme Falkland, que insiste em não passar. Por isso que, olha que coisa impressionante, que paradoxo. O paradoxo a que Francisco fez referência. O que parece ser uma grande inovação, o que parece apontar para o futuro, na verdade, olha para o passado. Olha para trás. É como se nós dirigíssemos o carro olhando pelo retrovisor. E imaginando esse trânsito maravilhoso que nós temos aqui, Alfredo. Pensa, se a gente dirigir o carro olhando pelo retrovisor, vai acontecer um problema, assim, muito rapidamente. Faço essas pontuações, e evidentemente com um espírito crítico, mas eu não ignoro que nós precisamos lançar mão da inteligência humana para facilitar a nossa vida. Nós precisamos usar os sistemas algorítmicos de inteligência artificial generativa, que permite respostas relativamente rápidas e seguras naqueles pontos que elas podem, assim, se dar. É para dizer que a inteligência artificial generativa pode e deve ser utilizada para coadjuvar a função judicial, jamais para substituí-la. É por isso que eu venho dizendo
que eu espero muito que a inteligência artificial se aplique no sistema de justiça brasileiro para sobrar tempo e talento para resolver os problemas de injustiça social no sistema brasileiro. Então, o sistema inteligente para auxiliar, para coadjuvar, para empacotar aquilo que é possível ser empacotado, nós precisamos reconhecer como essas entregas importantes que a inteligência humana propicia. Mas nunca para achar que máquinas vão julgar e decidir melhor, por exemplo, do que esse grande jurista que eu conheço, acompanho, e que, como diz o professor Vinícius, dá decisões no campo penal absurdamente fora da curva, em direção aos direitos fundamentais. Faço esse registro destacando ainda que é realidade no Brasil o uso da inteligência artificial generativa do judiciário. Não sem razão, e aqui um regramento de leitura obrigatória por qualquer estudante de direito, a Resolução 63 de 2025 do CNJ. Ela, um dos regulamentos mais avançados do mundo, e eu pude, inclusive, participar das audiências públicas que resultaram na redação dela, ela tem sido identificada por vários países da Europa, em especial, como um documento referencial para se começar a pensar e reger a aplicação desses sistemas algorítmicos ao judiciário, por exemplo, europeu. Na Europa, nós não temos a aplicação acelerada de sistemas algorítmicos ao judiciário como nós vemos no Brasil. Nos Estados Unidos também não. Olha que curioso. Aliás, eu pude ouvir de professores, colegas estrangeiros, franceses, alemães. A Alemanha, em especial, é ainda menos digital do que a França, por exemplo. Muito menos do que nós, professores, juristas alemães, vendo com preocupação esse avançar acelerado da aplicação da inteligência artificial generativa ao sistema de justiça, sem que nós saibamos exatamente como é que esses módulos funcionam, o que eles entregam, como é que nós podemos controlar eventuais vieses e riscos que esses modelos oferecem. Então é muito interessante porque o mundo dito avançado vê com desconfiança essa aplicação na extensão que nós estamos vendo no Brasil. Entretanto, é o que está sucedendo, nós precisamos compreender, nós precisamos conhecer e para formar juízos críticos nós precisamos ter um mínimo domínio do que ocorre. Por isso que eu quero sugerir a leitura da resolução e a compreensão da resolução e acompanhar os módulos de inteligência artificial sendo aplicados no judiciário brasileiro. Um deles, apresentado ano passado, e a meu ver até muito surpreendentemente, como a clausura de uma era para início de outra, a era da geração beta, é o módulo chamado Maria. Foi lançado dia 16 de dezembro no Supremo Tribunal Federal. O Maria é um módulo esse de sistemas algorítmicos para auxiliar a redação. Chama Maria porque é módulo de auxílio à redação com inteligência artificial. A ideia desse módulo é possibilitar que principalmente as reclamações entregues ao Supremo possam ter relatórios, resumos, sugestão de minutas de documentos por meio do módulo que foi batizado de Maria. Quando ele foi lançado, e vocês podem ver isso na página do Supremo Tribunal Federal, ele foi lançado como um computadorzinho educado, amigável, uma maquininha muito parecida com uma pessoa. E eu vejo, num certo momento, uma tática de amainar resistência aos modelos com esses nomes atribuídos. E eu não sei se eu gosto disso, porque eu acho que as coisas têm que ter os nomes que as coisas têm. Senão trunca, falseia, dá uma ideia diversa. E é surpreendente, não sei também se vocês observaram, grande parte desses sistemas algorítmicos tem nome de mulher. Há outros com nomes masculinos, é verdade, mas a maioria que eu pude ver até agora com nome de mulher. Maria, um nome tão interessante, no Brasil um nome tão forte, né? Maria não pode ser mesmerizada. Por isso que nós precisamos olhar esse sistema, esse módulo, como todos os outros que têm sido aplicados ao judiciário brasileiro, com espírito crítico. Porque esses módulos precisam ser escrutinados, para que a gente possa ver o que eles entregam de verdade.
para que a gente possa ver se o projeto de justiça social se implementa, que a partir da Constituição brasileira, justiça social é a implementação de direitos fundamentais. É colocar os que estão embaixo e atrás, em cima e na frente, me parece. Então, o escrutínio desses modelos é muito importante, para que nós possamos atestar, aferir se, de fato, as pessoas humanas estão no centro de gravidade desses modelos tecnológicos. Se nós não conseguirmos identificar esse lugar, a centralidade da humanidade nesses módulos, eles não podem ser acolhidos e eles não podem servir para coadjuvar uma função tão espetacular como é a de fazer justiça social num Brasil tão carente dela. Por isso que eu venho dizendo que nós, principalmente nós, que estamos no sistema de justiça, nós todos e todas, mais que ninguém, precisamos entender que números significam muito pouco. Eu tenho visto, tenho acompanhado, tenho lido, tenho escutado muito se dizer que é preciso aplicar inteligência artificial porque nós precisamos desbastar 83 milhões de processos que assolam o judiciário brasileiro. E eu sempre me pergunto se esses números querem dizer algo que realmente nos interessa. E eu não sei se os números devem vir antes. Eles se preocupam, é fato, porque nós precisamos, principalmente quem tem fome, lembrando daquela fala magnífica, quem tem fome e sede de justiça tem pressa, é verdade. Então nós precisamos achar um jeito de entregar esse bem da vida com segurança, com qualidade, num tempo minimamente razoável. Mas eu não sei se o problema está exatamente nesses números para justificar e entregar decisões como se fosse aquele pãozinho da padaria que toda hora sai um quente. Talvez a inteligência artificial generativa fosse muito bem aplicada na antessala do judiciário, para evitar que nós tivéssemos 83 milhões de processos, sendo que praticamente 1/4 envolve a Fazenda Pública brasileira. Não é o cidadão, não é Maria, Zé, Antônio, Joaquim, Sebastião, Guiomar. É o poder público, inclusive negando direitos fundamentais envolvendo benefícios sociais básicos de segurança e previdência. Talvez aqui sim, a inteligência artificial aplicada para evitar que se negue a concessão desses benefícios, já sabendo que é muito possível aferir tempo de contribuição, condições sanitárias com um documento médico escrito, dentre outros. Também vejo a inteligência artificial muito razoável para, por exemplo, retirar do judiciário o que consome um tempo absurdo, que são as execuções fiscais no plano federal, estadual e municipal. Me parece não ser matéria, com todo respeito, e talvez a plateia tenha mais respostas, tenha mais informações, tenha mais condições de falar sobre isso, mas me parece ser algo que poderia muito bem ser processado na antessala do judiciário. As execuções fiscais, por exemplo. Né? Para que aí sim nós pudéssemos falar de tempo e talento, ocupando o judiciário brasileiro, a magistratura brasileira, para fazer justiça social. Há um outro aspecto que eu também tenho questionado. Quando nós falamos de inteligência artificial aplicada, ela precisa contar com a participação da diversidade brasileira na sua construção. E se nós falamos desses sistemas no judiciário, nós precisamos perguntar onde estão as mulheres da magistratura no desenvolvimento dos sistemas algorítmicos do judiciário. Onde estão as mulheres negras no desenvolvimento dos sistemas algorítmicos aplicados ao judiciário. Vocês vão me dizer, é porque não tem, de fato não tem. Não tem porque não se investiu para ter. Nós sabemos que a magistratura brasileira é majoritariamente masculina e basicamente branca. E eu volto de novo à diversidade. 56% da população brasileira é de pessoas negras. 52% é de mulheres. Dos 56% de pessoas negras, 28% é de mulheres negras. Esse retrato tem que estar no judiciário, como de resto tem que estar em qualquer espaço decisório, para que, por exemplo, nós possamos falar em desenvolver módulos quitais de inteligência artificial com tecnologia própria, para que nós possamos falar de um outro tema
que é soberania digital. Então é muito importante, aí eu falo de mulheres magistradas, de mulheres negras magistradas, mas eu falo da magistratura em geral. É fundamental que a magistratura contribua efetivamente para o desenvolvimento de sistemas algorítmicos aplicados ao judiciário. Essa é uma tarefa que não pode ser entregue, como está aos engenheiros, com todo respeito, aos estatísticos, aos matemáticos, e eu estou usando sempre o pronome masculino, porque não tem mulheres nas ciências tecnológicas no Brasil, como de resto não tem no mundo. Há um projeto político de exclusão das mulheres desses lugares. Então, eu quero lhes dizer isso. Nós precisamos que a magistratura, e sim, homens e mulheres da magistratura, saibam o que esses técnicos desenvolvem para coadjuvar a sua função. Então, a magistratura brasileira precisa saber o que é um sistema algorítmico. Os tribunais brasileiros têm que dedicar tempo e dinheiro a capacitar seus integrantes, suas integrantes, para compreender o que estão aplicando, para sugerir mudanças, para fazer controle, para auditar. Portanto, quando nós falamos dessa temática, não pode ser um discurso ufanista, vocês me desculpem se eu não fui muito agradável na minha fala. Eu preciso encerrar, até porque eu já consumi muito tempo, e diz que a gente tem que sair da festa quando ela está boa. Eu queria encerrar dizendo que há um outro tema na ordem do dia. Maria, esse módulo do Supremo, desponta com a geração beta, que são as pessoas nascidas a partir de 2025, que virão ainda mais moldadas pela inteligência artificial generativa e pressionadas pelas emergências climáticas. Não tem almoço de graça. A inteligência artificial generativa consome muitos recursos ambientais, principalmente água e energia elétrica. Nós precisamos, portanto, lembrar disso para dizer que o desenvolvimento dessas tecnologias, ele reclama sustentabilidade e equilíbrio como ordem insuperável. A expectativa que eu lhes entrego é que essa nova geração de máquinas e pessoas, que possivelmente adentrarão o século 22, já pensaram nisso? Que essa geração permita que a tecnologia possa ser aplicada para que reste, de novo, tempo e talento para entregar justiça a quem mais precisa, respeitando a pluralidade desse país continente. Equidade racial sempre, paridade em tudo, e sustentabilidade social devem compor o trilema de um tempo em que máquinas sirvam as pessoas e as interações humanas revelem experiências reais e autênticas. O dever de cuidado e o poder de cautela filtrarão tais aplicações para eliminar ou até mesmo desligar o algoritmo, na impossibilidade de se corrigir defeitos que se afastem dessa ideação tão velha quanto descumprida. Muito obrigada e até breve. Muito bem, professora Dilene comentava aqui que ela gastou o tempo todo, professor André Léo, como se eu fosse tolher o contraditório e a ampla defesa. Imagine o senhor uma coisa dessa, né? Eu vou, em razão da ansiedade dos nossos alunos e alunas para ouvir os demais palestrantes, eu vou deixar os comentários e, sob a orientação da professora Luciana, nós vamos abrir também para 2 ou 3 perguntas no final das exposições. Eu sei que o cérebro dos alunos e das alunas está agora efervescente, mas eu peço que vocês anotem as perguntas, né, sobre os vários temas, as várias inovações, as várias reflexões diacríticas que a professora Edilene fez para que a gente deixe para o final do encontro. Tá certo? E sem mais delongas, eu tenho também um grande orgulho e a honra de repassar a palavra para o desembargador Nelson Messias, que pode ficar à vontade de falar como parlamentar lá no nosso púlpito ou falar aqui sentado. Com a palavra, então, o desembargador Nelson Messias. Muito obrigado.
porque eu derrubo tudo se eu falar sentado aqui. Eu vou... Cumprimento o corpo docente da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, mas gostaria de fazer aqui alguns cumprimentos muito especiais. A professora Andréa Leal, a professora Luciana, a professora Cláudia, tão admirada pela minha esposa, minha companheira de vida, Heloísa, ao nosso querido Matheus Henrique, que é diretor do Diretório Acadêmico aqui da Universidade Católica, do curso de Direito. Eu também já fui líder estudantil, secundarista, na década de 80, no final do regime de exceção, Durval. Quero cumprimentar aqui o professor Vinícius, os alunos, os meus queridos amigos, a professora e ministra do TSE, Edilene Lobo, que hoje transferiu muita responsabilidade para mim, e se eu pudesse ser 5% do que você é, em termos de capacidade intelectual, dimensão humana, eu já me sentiria realizado, ministra. E o meu querido amigo, presidente do Tribunal de Contas do Estado, que foi deputado estadual por inúmeros mandatos e presidente da Comissão de Direitos Humanos por 12 anos da Assembleia Legislativa, que foi quem me deu uma dimensão maior sobre direitos humanos. Este meu amigo, e que eu chamo de irmão Durval Ângelo. Eu não irei me alongar muito, mas não me aventurarei em considerações técnicas sobre uma das temáticas do nosso encontro, que é a inteligência artificial, que foi tão bem analisada aqui sobre um determinado aspecto pela ministra Edilene Lobo. O que vou lhes dizer neste momento é a expressão do sentimento de um cidadão que saiu dos rincões de Minas Gerais e logrou desenvolver a carreira na magistratura que o levou à presidência do 2º Tribunal de Justiça do país. É o sentimento de quem conviveu na vida e nos fóruns simultaneamente com a miséria e com a opulência, seja as de recursos econômicos e materiais, seja as de caráter e de alma. Meu sentimento hoje é de que estamos vivendo um momento importante e ao mesmo tempo crítico da humanidade, em função dos recentes avanços tecnológicos na área da comunicação, de que o grande exemplo é o surgimento da inteligência artificial. É necessário que direcionemos corretamente nossas preocupações e atitudes sobre como encarar as situações críticas e dar respostas. E recentemente, em setembro, eu estive em Stanford, fui acompanhado de um dos meus filhos, que está aqui hoje, o Bruno, o Tiago também está aqui. Lá, o tema que nós desenvolvemos foi sobre inteligência artificial e democracia deliberativa. Tivemos a oportunidade de conviver naquele momento com as maiores autoridades do mundo em inteligência artificial. Estivemos com a alta cúpula da Google e também tivemos contato com professores que são referências mundiais
em democracia deliberativa. A evolução tecnológica tem sido uma constante há séculos na nossa história. E permita-me aqui fazer um pequeno esforço histórico da nossa evolução tecnológica. Para não ir muito longe no histórico dessa evolução, com foco apenas na comunicação, neste momento, talvez possamos situar um marco inicial, a invenção da imprensa por Gutenberg no século XV. Foi uma revolução para a época, sem dúvida, com efeitos duradouros ainda hoje em todos os setores das nossas vidas. Depois dela, lenta e gradualmente, ficamos conhecendo, graças aos avanços tecnológicos, a energia elétrica, a telefonia, a fotografia, o rádio, o cinema, a televisão, e já em meados do século passado, na década de 60, a internet. E a internet e a tecnologia, ela tem sido muito importante nas nossas vidas no dia a dia. E aqui eu quero fazer uma menção do momento que eu vivi como presidente do segundo maior tribunal de justiça deste país, que foi a pandemia da Covid. Eu estava na presidência do tribunal nesse momento. E nós convivíamos com uma situação em que nem a ciência nos dava resposta. Mas, por sorte, quando cheguei ao tribunal e que percebi que nós tínhamos apenas 12% de processo judicial eletrônico implementados, eu, durante a transição, já formei a minha equipe e dei o comando de que nós teríamos que implementá-la integralmente no mais curto espaço de tempo possível. E determinei que as nossas licitações, elas fossem regionalizadas para que não ficássemos mais implementando o processo judicial eletrônico de comarca em comarca, que eu queria fazer por atacado. E até parece que eu estava adivinhando, e até parece que era uma luz divina que baixava sobre nós da direção do tribunal àquela época, porque 1 ano e 1 mês depois veio a pandemia. Aliás, 1 ano e 3 meses depois da minha posse, 1 ano e 6 meses, veio a pandemia, e com 1 ano e 1 mês eu estava com o processo judicial eletrônico implantado integralmente no estado de Minas inteiro. E quando tivemos que tomar atitudes, e tomamos em Minas Gerais, porque foi o primeiro tribunal a entender que nós tínhamos que fazer o isolamento social para preservar a saúde e a vida das pessoas, naquele momento nós sofríamos uma terrível pressão de cima para baixo, de baixo para cima, para que não implementássemos aquelas medidas que eram necessárias até a ciência nos apontar caminhos. E algo muito interessante naquela época, e que nos preocupava muito, era a tentativa de ideologizar a pandemia. Ideologizar aquilo que nós deveríamos resolver com a ciência. E nós chegávamos ao ponto de vermos atitudes muitas vezes charlatanistas, apontando caminhos que não eram os reais. Eu fiz esse breve esforço aqui também deste momento, porque nós estamos falando aqui de tecnologia, de inteligência artificial, e eu gostaria de mostrar para os alunos que estão aqui a importância de nós atuarmos de forma responsável com a tecnologia, com todos os aspectos da vida. E como eu disse,
que queria fazer um pequeno esforço histórico e apontei aqui diversas evoluções tecnológicas que vieram para mudar as nossas vidas de forma avassaladora, quer pelas inovações, muitas até então impensáveis, quer pela rapidez com que ela nos envolveu e continua envolvendo praticamente todos os dias, a cada minuto e a cada segundo das nossas vidas. A inteligência artificial não é apenas a mais recente das inovações, mas seguramente a mais impactante e a mais desafiante. E por que digo que devemos nos preocupar e refletir sobre a forma e direcionamento dos avanços e perspectivas da inteligência artificial, cujas preocupações foram tão bem colocadas aqui hoje pela ministra Edilene Lobo? Porque o foco tem se concentrado muito na tecnologia em si, e não necessariamente sobre os mecanismos, as estruturas de controle sobre ela e sobre seus desdobramentos. Todas as tecnologias inovadoras que citei aqui, em todos os tempos, tanto se prestaram a produzir o bem, quanto a disseminar o mal, que foi muito bem dito aqui hoje pela ministra. E voltando um pouco sobre a imprensa, o primeiro, e sobre as tecnologias, o primeiro livro impresso, por exemplo, foi um exemplar da Bíblia. Mas quantos mais livros foram editados desde então, disseminando filosofias e teorias do ódio? Exemplos assim podem ser encontrados em qualquer das ferramentas de comunicação. E a humanidade sempre soube encontrar formas de controle para se ajustar às novas realidades, algumas mais, outras menos eficazes, mas quase sempre prevalecendo a vontade coletiva de preservação do pacto social e da vida. Outras áreas do conhecimento também experimentaram avanços radicais, como o desenvolvimento científico. E algumas delas, e vale citar o caso da energia nuclear, também enfrentaram enormes desafios de acomodação, inclusive com episódios de destruição de vidas, até se estabelecerem como ferramentas de uso regular em benefício da sociedade. E aqui eu cito um dos exemplos mais clássicos que ocorreu na década de 80, que muitos de nós aqui lembramos, que aconteceu na Ucrânia, o vazamento radioativo de Chernobyl, que foi descoberto com uma fumaça que chegou até a Suécia. E até hoje nós vivemos as consequências desse vazamento, dessa usina nuclear de Chernobyl. E quem hoje, por exemplo, se arriscaria a condenar os avanços da medicina nuclear na preservação de milhares, de milhões de vidas, em função do risco que representam as armas nucleares, que possuem as mesmas bases tecnológicas? Quantos aqui não tiveram um familiar e um amigo curado com tratamento à base de medicina nuclear? Eu mesmo tive o meu pai curado de câncer várias vezes e sendo utilizada a medicina nuclear. Esta é a questão que já parece vencida, acredito. E acredito que poderemos chegar a bons resultados também para o presente e o futuro da inteligência artificial, seja em relação ao poder judiciário, seja para a sociedade, se focarmos o debate não apenas na questão tecnológica em si, mas no controle sobre a ferramenta e seu uso e sua aplicação. Particularmente, no que diz respeito ao Poder Judiciário, não tenho dúvidas de que a inteligência artificial virá se somar a outras ferramentas tecnológicas
capazes de tornar mais ágeis e seguras as decisões em benefício da sociedade. Para isto, todavia, será fundamental que os diversos atores envolvidos não percam o foco da função judicante, em que a condição humana jamais poderá ser substituída pela inteligência artificial. E aqui eu gostaria de fazer uma pequena menção sobre a aplicabilidade da inteligência artificial no Poder Judiciário. Hoje, a ministra Edilene Lobo me jogou uma responsabilidade muito grande sobre os ombros. Entendeu? A tecer aqui alguns elogios que nem sei se sou merecedor. Eu sou apenas um modesto juiz que sempre tentou enxergar um pouco além do processo, enxergar o ser humano que está envolvido naquele processo. E aqui os alunos já receberam nas suas lições que sentença vem do verbo sentir, do latim sentire. O juiz tem que sentir a inteligência para julgar. A inteligência artificial, ela não tem esse sentimento. A ministra falou muito bem aqui hoje, ela é feita de algorítmicos. Então temos que ter muito cuidado na sua aplicabilidade. E repito, nenhuma causa poderá ser solucionada no âmbito judicial, seja por uma sentença, seja por autocomposição, sem a presença humana. Não apenas a presença física, mas a presença espiritual capaz de perceber e entender os sentimentos envolvidos. E como nós estamos falando de inteligência artificial e de direitos sociais, a ministra fez uma colocação muito importante aqui hoje, sobre desjudicialização, sobre métodos para desjudicializarmos. E durante o meu mandato, ministra, eu tive o cuidado de tentar implantar em várias universidades de Minas Gerais os postos de atendimentos pré-processuais, para que pudéssemos deixar o judiciário para cuidar de questões que efetivamente devem estar lá para promover a paz social. Eu, quando ingressei na magistratura, entrei pela primeira vez ali no Palácio da Liberdade, aliás, fazendo o concurso, e enxerguei, subindo as escadarias, uma frase em latim, que dizia, enfim, que a justiça, ela deve ser a nossa obra, a obra do homem, para que não nos percamos. E a justiça social, ela se interliga muito, sim, com a inteligência artificial. E temos que fazer essa transição da inteligência artificial de forma justa, para que ela possa gerar empregos de qualidade e desenvolvimento sustentável. Ou seja, o homem é que tem que controlá-la e não, ao contrário, a inteligência artificial controlar o homem. E a ministra citou aqui hoje um exemplo muito clássico e que nesse nosso congresso em Stanford nós tivemos a oportunidade de levar o presidente do Supremo, ministro Barroso, esteve lá também o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o ministro Barroso lá citava que pediu a sua assessoria para que tirasse uma determinada jurisprudência e determinou que a conferisse. A inteligência artificial produziu uma jurisprudência inexistente. Por isso é que eu falo dos cuidados da aplicação da inteligência artificial na nossa função judicante. No meu gabinete, por exemplo, eles já receberam a orientação de que
inteligência artificial não entra. Nós estamos julgando pessoas, nós estamos julgando os homens, nós temos que entender as suas vicissitudes e nós temos que entender o comportamento humano que a inteligência artificial, pelo menos hoje, ainda não entende. E é fundamental que tenhamos um olhar atento sobre as questões éticas. E lá nesse nosso congresso, a ética, ela se tornou o tema central da inteligência artificial. Porque nós precisamos dar ênfase à proteção social eficaz, principalmente dos direitos fundamentais e sociais. E no âmbito do Poder Judiciário, o CNJ, recentemente, no dia 11 de março, ele baixou uma portaria 615, após uma longa discussão, quando então estabeleceu cânones caros para o desenvolvimento, governança, monitoramento e uso responsável da inteligência artificial. E vejam, todos aqui, alguns fundamentos estabelecidos que estão no nosso tema de hoje, direitos fundamentais e direitos sociais. Vamos lá, alguns. Respeito aos direitos fundamentais e direitos democráticos, está na resolução do CNJ. Promoção do bem-estar dos jurisdicionados, a centralidade da pessoa humana, a promoção da igualdade, pluralidade e da justiça social, dentre outros, e temas que foram tão bem abordados aqui hoje por essa brilhante cidadã de Minas, do Brasil e hoje do mundo, porque hoje ela leva os seus conhecimentos para fora do país. E guardem este nome, Edilene Lobo. Vocês vão ouvir muito este nome. E, dentre esses direitos sociais, nós temos que primeiro considerar, dentro desses direitos fundamentais, os direitos humanos, que os professores aqui já devem ter passado alguns ensinamentos básicos para os alunos, que são os direitos humanos da primeira geração, que alguns chamam por outros nomes. Esses direitos humanos, eles vão se evoluindo e eles vão mudando nomes, vão codificando de outras formas. 3, hoje são unânimes, que são os direitos civis e políticos, que é o primeiro deles. Os segundos são os sociais, econômicos e culturais. Os de terceira são os coletivos. E dentre eles, o da fraternidade, além de outros como o direito ao meio ambiente. E depois desses, vários outros já são discutidos de quarta e quinta gerações. Mas eu gostaria aqui de falar um pouquinho sobre alguns tópicos dos direitos sociais cuja aplicabilidade elas chegam ao Poder Judiciário, porque direitos humanos e direitos sociais, eles nos levam a uma discussão interminável. E dentre os direitos sociais, nós temos a educação, a saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, direito à proteção à maternidade e, enfim, vários outros que a nossa Constituição Cidadã de 1988 consagrou. E nós, que ainda éramos jovens e que vivenciamos aquele momento, né, Durval? Quando Ulisses Guimarães promulgou esta Constituição e a entregou ao país, nós já enxergávamos que seria uma Constituição que mudaria o nosso país, como de fato mudou. E a Edilene hoje, ela falava aqui sobre os direitos da minoria. Eu me lembro que em Patos de Minas, eu ainda jovem,
Eu sempre gostei de andar com gente mais adulta do que eu, e fui até um local lá na cidade que tinha danças, era um restaurante, e ficava um negro na portaria proibindo a entrada de negros. Vejam bem os senhores, eu tinha um grande amigo chamado Custódio. Na hora que ele foi barrado, eu chamei a atenção de todos e falei: nós não podemos permitir que isto aconteça. Não vamos entrar hoje nesta churrascaria para que haja mais respeito às pessoas que aqui estão hoje. E eu me lembro que nós conseguimos segurar, eu tinha 17 anos para 18, nós conseguimos segurar as pessoas, elas não entraram, e daí uma hora o proprietário, chamava Lapinha, essa churrascaria, chegou até a portaria e falou: nós vamos todos entrar. Nós falamos: hoje ninguém vai entrar, porque o senhor tem que aprender a lição, que não é assim que trata o ser humano, que não é assim que trata os nossos iguais. Portanto, nós vivenciamos alguns momentos que evoluíram e que a Constituição de 88, outorgada pelos nossos legisladores constituintes, ela mudou de forma avassaladora o comportamento da nossa sociedade. E quando eu falo em direitos sociais, parece que o judiciário ele só vive para as manchetes das páginas policiais. Não é não. O judiciário, dentre os direitos sociais, muitas vezes, quando o governo não garante o acesso à saúde, é na porta do judiciário que o cidadão deve bater. Quantas vezes nós já determinamos que o poder público comprassem determinados medicamentos para que pudesse salvar a vida das pessoas? Quantas vezes nós já determinamos que hospitais acolhessem doentes que poderiam vir a perder a vida em razão da precária situação de atendimento pelo poder público? Quantas vezes nós já decidimos sobre o ingresso de jovens que sonhavam em ingressar em alguma universidade e que foram impedidos por interpretações equivocadas do edital e até ingresso no serviço público? Enfim, o judiciário tem um papel muito importante na efetivação dos direitos sociais. Eu não vou me alongar mais, porque nós temos que ouvir hoje ainda o presidente do Tribunal de Contas, este humanista que eu posso dizer até mesmo implacável, que é o conselheiro Durval Ângelo. Agradeço a todos pela oportunidade de falar aqui com os estudantes de Direito da Universidade Católica de Minas Gerais e espero ter atendido, mesmo que de forma perfunctória, o tema que me foi direcionado aqui hoje. Muito obrigado. Muito bem, agradecendo também as palavras do desembargador Nelson Messias, que trouxe essa experiência vivida por ele na pandemia de Covid, a importância da inteligência artificial no enfrentamento desses problemas práticos do dia a dia. Eu peço à plateia que anote as perguntas mais uma vez, que nós vamos abrir para 3 ou 4 perguntas no final do evento. Eu quero também cumprimentar os professores e as professoras que eu não tinha mencionado, o professor Matheus, que chegou há pouco, a professora Cláudia Fialli, que cometia a heresia de não cumprimentar no começo, professora Antônio Carlos, né, de Direito Tributário, aqui presente também, os demais professores aqui presentes. Muito bem, e sem mais delongas, quero passar a palavra para o nosso terceiro convidado, que vai fechar com chave de ouro as exposições, o nosso presidente do Tribunal de Contas, presidente Durval Ângelo. Boa noite a todos e a todas. Vou ficar sentado, que vou ser muito breve. Eu estou aqui um pouco
já que estamos saindo da Semana Santa, um pouco como Pilatos no credo. Eu vim aqui para ouvir e aplaudir os amigos, né? O Nelson, o Vinícius e essa majestade, a Edilene, está aqui presente também o deputado estadual Luizinho, comportadinho. Estou achando que você já está sendo aluno aqui de Lourdes, tá? Então, foi ali, na antessala, que eles falaram que eu ia falar. Talvez até teria muita coisa para falar, mas vou ser bem breve pelo tempo. Olha, Vinícius já falou. Eu sou também um dos filhos da PUC. Talvez num tempo que a maioria ou a integralidade dos alunos aqui não eram nascidos ainda, e também professores poucos, né? Fiz minha convalidação filosófica na PUC, pelos idos final dos anos 70, em 78, 79, a conclusão da teologia. Eu ia ser padre, né? Estudava nesse sentido, depois de ter feito também curso de contabilidade. E passei bons períodos da minha vida na PUC, com toda certeza. E durante mais de 2 décadas, eu fui professor de um filhote da PUC, que é o Instituto Santo Tomás de Aquino, o Instituto de Filosofia e Teologia das Congregações Religiosas, que funcionava na rua Itutinga, bem atrás da mata da PUC. E é interessante que nossos alunos de filosofia faziam sua convalidação na própria PUC, pelo menos nos 10, 12 primeiros anos de existência do Instituto. Então é uma alegria estar com vocês, também presenciando e assistindo essas 2 magistrais intervenções sobre a questão da inteligência artificial aplicada ao judiciário. É um tema que nós temos debatido muito com os tribunais de contas do Brasil inteiro. Eu mesmo saí de um encontro agora, que eu fui conferencista em Salamanca, que era, na Universidade de Salamanca, o uso da inteligência artificial no combate à corrupção. Interessantíssimo, experiências do mundo inteiro, né? E a gente teve a oportunidade de mostrar a experiência não só do Tribunal de Minas Gerais, mas de outros tribunais de contas do Brasil. E o desafio nosso é remar um pouco rio acima. Diz quem quer água limpa, rema sempre rio acima, em direção às nascentes, às fontes originais, né? E vamos nos lembrar do filme do Chaplin, com o seu imortal Carlitos, num grande ditador, em 1939, que vem uma proclamação ali, que é, para mim, uma luz para iluminar nessa busca das origens. Ele diz: não sois máquinas, homens é que sois. Eu acho que esse é o grande desafio quando a gente fala da inteligência artificial, né? E aí a gente questiona até a palavra inteligência. É inteligência mesmo? Né? O que nós entendemos por inteligência? O intelegere, o intus legere, né? No sentido etimológico, ler dentro, né? Ler dentro da consciência das pessoas, tirar de dentro aquilo que você tem, fazer uma leitura de dentro. Será que é isso que faz? Artificial. Será que é tão artificial assim? Né? Quando a gente conhece a dinâmica das big techs no mundo, será que é tão artificial? Então eu acho que o primeiro questionamento, dentro do processo de mistificação ou mitificação do que é inteligência artificial, é começar a dialogar e questionar os próprios termos do que ele representa, né? Agora, ela tem uma importância, o tal do paradoxo apresentado pelo Papa Francisco? Tem. Eu me lembro que quando cheguei no Tribunal de Contas, em 2018, eu, analisando um processo, falava para o meu chefe de assessoria, Gustavo Vidigal, falei: Gustavo,
me traga o processo número tal aqui. Ele dizia, o processo todo, conselheiro, talvez ainda tímido um pouco em dialogar e de me questionar, eu sim. Aí ele entrava na minha sala com um carrinho cheio de pacotes de processo. Eu falo, mas tudo isso? Não, tem mais 2 carrinhos ali fora, que eu estou trazendo um de cada vez. Isso era um processo. Hoje eu pego numa tela de um computador, eu tenho 100% de todos os processos digitalizados. Então eu posso analisar. Antes, se eu quisesse consultar uma jurisprudência, uma lei, uma decisão do TCU, ou mesmo tentar identificar se algum dos outros 32 tribunais tem alguma decisão semelhante a respeito, por exemplo, de critério para aposentadoria de policial civil, né? Ou se eu quero consultar o Estatuto do Servidor Público do Paraná, do Rio Grande do Sul, ou fazer uma comparação para dar uma decisão a respeito do registro de uma aposentadoria, porque o tribunal cuida do servidor público desde o momento que ele nasce, pelo concurso, até o seu ocaso, que seria quando ele se aposenta, né? Então, eu só abro uma janela ao lado e faço aquela consulta. E aqui eu estou redigindo a minha decisão. Quer dizer, isso mudou? Mudou muita coisa. Então, eu acho que o processo eletrônico, totalmente digitalizado, o que permite hoje trabalharmos com a inovação, que é o teletrabalho. E aí, infelizmente, é a pura verdade. A experiência que eu tenho com meus assessores no tribunal é que o pessoal trabalha 2, 3, 4 vezes mais no teletrabalho. Se antes eu dava, por exemplo, quando era o processo no planejamento nosso interno, era 15 dias para analisar uma prestação de contas de um município pequeno, um município médio. Hoje se faz 4 ou 5 nesses mesmos 15 dias e se pode estar trabalhando em casa no teletrabalho. Então, isso é avanço. Faz parte desse paradoxo que o Papa levanta, né? A outra questão, o Tribunal de Contas aqui em Minas tem há 10 anos uma malha de controle chamada Suricato. Hoje a gente identifica em 2, 3 minutos, com um CPF que eu coloco lá, se o cidadão está tendo acúmulo ou suspeita de acúmulo ilegal de cargo. Nós descobrimos recentemente, há 2, 3 anos, médicos que tinham 15 contratos de trabalho com prefeituras. E ações de indenização que já estão aprovadas de ressarcimento no tribunal de 2 milhões, 2 milhões e meio. Está aqui o nosso procurador-geral, o Tiago, sabe muito bem do que eu estou falando. Né? Então você com isso, eu em 2, 3 minutos eu tenho essa consulta. Imagine que você precisava antes para levantar isso. Então o suricato é aquele roedor pequenininho, muito atento, né? Tem mais de 1,5 kg, muito vigilante, né? É o nome do nosso sistema. Se eu quero saber, por exemplo, se chega lá uma denúncia, ó, esse copo aqui foi comprado pela prefeitura de Salto da Divisa, lá perto de Porto Seguro, e é uma compra superfaturada. Em 2, 3 minutos, o banco de preço de todas 2 milhões de notas fiscais transacionadas com o poder público no Estado e fora do Estado, com órgãos públicos de Minas Gerais, me dá o preço da micro-região, que está Salto da Divisa, a macro-região do Jequitinhonha, e me dá uma média do Estado todo. Então eu já posso de imediato, analisando isso, dizer, olha, está 3 vezes mais caro que da região, 4 vezes mais caro que a média, eu já determino uma cautelar, suspenda-se esse processo licitatório. Então, isso são aspectos que o suricato me permite, né, que eu possa trabalhar com a inteligência artificial. Mas agora, tem alguns problemas. Então, essa base de dados, ela é boa. Essa síntese me permite que eu possa, né? Hoje, eu tinha um encaminhamento para fazer, para a corregedoria de uma situação irregular que a Procuradoria do Tribunal me identificou. Isso eu já faço, posso fazer imediato da minha sala, encaminhando para a corregedoria e colocando prazo para o retorno, para a resposta. Então, eu acho que isso é um lado bom. Agora, nós temos que ver que nós temos alguns desafios
da inteligência artificial, do uso da inteligência artificial no judiciário. O primeiro desafio é um princípio do Estado Democrático de Direito, que é a questão da cidadania. Eu e Edilene escrevemos um artigo no O Controle Externo no Século XXI, né, um livro da editora Fórum, em homenagem a Sebastião Elvésio, e nós colocamos esse desafio. Nós temos uma Constituição cidadã. Ser cidadão é ter poder. A inteligência artificial despersonaliza as pessoas, transformando só em esfera de consumo. Eu falei recente da ida em Salamanca. O que entrou de propaganda de coisas de Portugal e da região de Salamanca no meu telefone é uma loucura, né? E uma outra coisa, a questão ligada à cidadania, que é a democracia. Nós vivemos numa democracia. Nós estamos vendo aí, através do uso, fake news, de as big techs atuando, colocando em risco a democracia em muitos países, pela manipulação das redes sociais. Então, esse é um problema, faz parte desse paradoxo. O terceiro desafio é a ideia do controle dos cidadãos e das instituições. A Edilene nos disse que das 10 grandes big techs, as 10 grandes empresas de tecnologia, 7 estão nos Estados Unidos. Interessante. 3 se mudaram recentemente da União Europeia, porque a União Europeia fez uma regulamentação, que é em março do ano passado, do ano retrasado, que foi aprovado, que é muito avançada, e elas saíram da União Europeia para não ter esse controle, né? Outra coisa desse controle da Big Tech, que é fundamental a gente pensar, agora nas últimas eleições dos Estados Unidos, os grandes empresários do controle dessa área de inteligência artificial apoiaram quem nos Estados Unidos? O que representa Trump? Uma extrema-direita fundamentalista, anti-imigrante, anti-negro, anti-cidadania, anti-tudo que nós construímos a duras penas de avanços de humanidade, de civilização no mundo atual, estão todas alinhadas com um projeto de morte. É o tal do paradoxo, que o Papa citou na fala da companheira Edilene. Então eu acho que nós temos que criar, e aí é o desafio, uma nuvem, um banco de dados, uma inteligência voltada para o setor público no Brasil. Aonde estão os dados hoje? Na nuvem do Tribunal de Contas. Lá na Califórnia. No controle na Califórnia de quem tem o controle, de quem tem o poder. Hoje está entrando no Tribunal de Contas quantos processos essa noite de denúncias de licitações. Quem está tendo esses dados? Quem controla esses dados? A serviço de quem? Nós temos que criar uma rede pública. Esse é o desafio. Então, o judiciário brasileiro está dando um passo muito à frente, sem a gente ter essa ideia do controle ainda. Imagine esses dados todos do Conselho Nacional de Justiça, dos tribunais superiores, estão nas mãos de quem o Alexandre de Moraes está enfrentando, que são aqueles que querem dar o golpe no Brasil, querem reduzir a democracia, querem de alguma forma um retrocesso democrático. Os dados estão em mãos deles. Então eu acho que essa ideia do controle é um desafio. E o último desafio, a Edilene disse muito bem, a questão dos direitos humanos. O primado da nossa Constituição, e eu digo mais, da civilização moderna, é a questão dos direitos humanos, que nunca estiveram com tanto risco como agora. O algoritmo é discriminatório. O algoritmo é racista. Você vê, por exemplo, as câmaras para identificação de criminosos. Quantos e quantos erros cometem, principalmente contra a população jovem, a população negra nesse país. Será que isso vai continuar o extermínio da nossa juventude negra? A discriminação da questão da mulher? Então eu acho que a gente tem que pensar a inteligência artificial e a questão dos direitos humanos. Nós não podemos nunca construir uma sociedade onde os direitos humanos não sejam a palavra fundamental, não sejam uma palavra vã, né? Então eu acho que esses 3 desafios são desafios para a gente pensar
em termos do judiciário, em termos de nossa vida. E eu termino. Diz que numa região muito distante, lá para o lado de Patos de Minas, numa cidadezinha pequena lá perto, tinha um reino naquela região, onde tinha um rei muito despótico e poderoso. Mas também tinha um sábio que todos procuravam, na simplicidade da sua casa, na simplicidade da sua morada. E diz que ele abençoava as pessoas, curava, até as pessoas diziam que ele conversava com os animais. Alguns diziam que esse sábio era tão poderoso que conseguia ler os pensamentos das pessoas. E diz que nesse rei poderoso, aquele mesmo que proibiu o custódio de entrar na churrascaria em Patos de Minas, ficou com muito ciúme desse sábio. E certa vez ele falou, eu vou desmascarar esse cidadão. Chamou todas as autoridades do reino, chamou também populares, chamou as redes de TV todas para cobrirem e, atrás do seu trono, escondeu numa caixa um pequeno passarinho, um beija-flor. E quando o sábio entrou, convocado por esse rei, e era a primeira vez que ele entrava no palácio, que os pés deles pisavam em outros locais, em poeira e no meio do povo. Diz que o rei se virou, pegou o passarinho, o beija-flor, e colocou assim em suas mãos. E se virou para esse sábio, sem nem cumprimentá-lo, falou, o senhor é muito sábio mesmo, né? Eu quero que o senhor me responda as minhas perguntas. Ele ficou assustado, sim, majestade. No meio das minhas mãos tem um pequeno passarinho. Eu quero que você me responda se ele está vivo ou está morto. E o sábio pensou. Falou, se eu responder que ele está vivo, provavelmente ele apertará as mãos e o matará. E eu serei responsável pela morte de uma criatura tão pequena e frágil. Se eu responder que ele está morto, eu salvo o passarinho, ele vai abrir as mãos, o passarinho vai sair voando, mas eu vou decepcionar muita gente que acredita em mim. Como que eu faço? E o rei impaciente, lá da região de Patos de Minas, devia ser não patureba nem patense, devia ser patife, né? Ele vira e fala assim, majestade, se o pássaro está vivo ou está morto, depende de suas mãos. Então, minha gente, é esse protagonismo das pessoas, de nós todos, de alunos, professores, de cidadãos e cidadãos, que eu advogo para a gente pensar em inteligência artificial. Se vai causar vida no paradoxo do Papa, ou se vai causar morte, depende das mãos da gente, depende de como a gente a usa. Obrigado.